A verdadeira evolução começa no pensamento. Discipline a sua mente e encontre o caminho para o autoconhecimento. Transforme-se por dentro. Boa noite a todos, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros de trabalho, minhas companheiras de reflexão. Que bom a gente se encontrar de novo. Estou vendo um monte de gente que eu vi ano passado, isso é muito gostoso, né? A gente se reencontrar é bom demais. Agradeço aqui a coordenação desse evento, por me chamar de volta, sinal que eu fiz o dever de casa direitinho, né? Me chamaram de novo, então... Eu agradeço imensamente, vibrando aqui meu coração para o Paulo se recuperar logo. Eu tenho certeza que ele ia adorar estar aqui sentado conosco, mas onde ele está, se recuperando em casa, com certeza ele está conectado com a gente. Um beijo, viu, Paulo, se você estiver assistindo a gente. Muito bem, então vamos começar. A Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela diz que nós vivemos num baile de máscaras. Um baile de máscaras. A vida terrena, no mundo de prova e expiação, é um baile de máscaras. Tem pessoas que vêm a esse baile já mascarado, e sai mascarado, e vive mascarado. Nem sabe que tem máscara. Ele acha que ele é assim, daquele jeito. Explosivo, reativo, indiferente, estressado, deprimido. Ainda diz assim, eu sou. E esse mascarado, é complicado abraçar ele, beijar ele, sabe? Porque a máscara dele às vezes incomoda quando a gente abraça. Mas mesmo quando ele tenta tirar, não dá. Mas há outros tipos de mascarados que usam a máscara de modo consciente. Tá no baile, usa a máscara, mas aquela máscara que todo mundo fica envolvido. E essa máscara que ele usa é para ele conseguir tudo aquilo que ele quer. E ele faz um grande esforço para a gente não descobrir que aquilo é uma máscara. Mas tem outros mascarados mais frágeis, que sabe que usa máscara, morre de medo de tirar, que é bonzinho, que agrada a todo mundo, que é um espetáculo. Todo mundo adora ele, é mascarado. Às vezes, ele quer tirar, ele tira de vez em quando, mas sofre muito. Então, ele se torna perfeccionista, exigente consigo mesmo, com os outros, não relaxa, nunca fica sem máscara, está o tempo todo atento, com medo de ser visto, com medo de ser descoberto. É um estresse. É uma angústia, uma preocupação enorme, vive tenso. Mas há outros tipos de mascarados mais sábios. Esses não, esses são diferentes. Esses usam a máscara na hora certa. São livres, são donos da máscara. Podem colocar, podem tirar, ficam bem sem ela, ficam ótimos com ela. E assim é a nossa vida no mundo de prova e expiação. Mascarado por todo lado. E essas máscaras, elas não chegam assim de repente na vida da gente, não. A gente treina elas em outras vidas, a gente tece elas em outras vidas, a gente decora ela em outras vidas e aqui também. E às vezes, ela ganha força na nossa infância. Nos ajudam a sobreviver na nossa infância, nos ajudam a sobreviver numa adolescência difícil. Na verdade, o que a Joana conta para a gente é que não dá para estar numa existência nesse mundo de prova e expiação sem ela. Porque não somos maduros o suficiente para nos mostrar tal qual nós somos. Até porque o que somos sem a máscara ainda é completamente confuso. Às vezes não temos coisas lá muito boas para mostrar assim as máscaras. Então ela diz que a gente precisa fazer uma grande viagem da máscara para o self, do ego para o eu, do ego
para o si mesmo. E essa viagem vai durar muitas encarnações. Essa é uma delas. A diferença é que ela começa a nos mostrar que existe a possibilidade da gente ter uma relação com as nossas máscaras de modo mais livre. Porque a relação que a gente mantém com as nossas defesas egóicas, com o nosso ego, é uma relação muito aprisionada. Então, quando a gente fala de aparência, não quer dizer que é falso. Quando eu falo de máscara, não quer dizer que é mentira. Quando eu falo de máscara, é aquilo que eu consigo ser quando eu estou na relação com os outros. E eu tenho medo profundo de poder me despir e me encontrar com esse eu mais profundo, que não é bonito ainda, mas que se eu não fizer esse encontro, se eu não fizer um processo de autodescobrimento, por isso que ela usa esse nome para o livro, se eu continuar vivendo escravo das minhas máscaras, como é que fica o meu crescimento? Como é que fica o meu estado de alma em relação ao meu processo evolutivo? Quando eu vou encontrar paz de espírito? Porque não é simples vivermos com máscaras o tempo todo. Ficar vivendo a serviço do ego, aquilo que o ego diz que eu devo fazer, isso é muito dolorido para nós, cansativo para nós. Mas o medo de sofrer é muito grande. Aliás, em se falando de medo de sofrer, Emmanuel fala isso para a gente num texto muito interessante. Ele vai falar sobre os inimigos ocultos. Esse texto está no livro Alma e Coração, 31 capítulo. Ele diz que a gente tem os inimigos ocultos, que existem os inimigos de fora, mas esses não são nada comparáveis com os inimigos de dentro. Um deles é o medo de sofrer, que nos impede de nos envolvermos com a vida, que nos impede o nosso coração se colocar e vencer as coisas da vida, de se lançar, de se arriscar, de amar e de cair e levantar, quem sabe. Mas, além do medo de sofrer, ele também diz que tem um outro inimigo terrível que habita nosso coração, que é a intemperança mental. É quando a gente diz que a gente é intenso, sabe? Aquelas pessoas que dizem assim, não, porque eu sou muito intenso. Essa intensidade é intemperança mental, isso é desequilíbrio. Tudo aquilo que é extremado está longe de trazer para nós paz de espírito, né? Então, além da intemperança mental, além do medo de sofrer, ele fala do desânimo, o inimigo danado que mora no nosso coração. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, todos eles ainda habitam o nosso coração esperando a gente amar, porque Jesus disse, amai os vossos inimigos. Às vezes a gente acha que essa fala de Jesus se refere às outras pessoas. Mas o que Emmanuel vai dizer para a gente, e Joana também vai dizer num texto chamado Inimigo Morboso, no livro Tesouros Libertadores, não. Esse inimigo do seu coração é ele que atrai, é ele que entra em relação e convoca os inimigos externos. Quem chega primeiro não são os inimigos externos. Aliás, eu só os enxergo como inimigos externos porque os meus internos estão dizendo, vem. Então, o que a Joana está dizendo é, o que você está esperando para amar os seus inimigos? Os inimigos que habitam o seu coração. Esses pedem de você compaixão. Mas nós, ao invés de nos encontrarmos com nossos inimigos, não, a gente bota uma máscara de bacana, de gente boa, de generoso, de perfeccionista, de virtuoso, de tantas coisas, porque a gente morre de medo que alguém veja esses inimigos que habitam o meu coração. Mas quem mais tem medo de ver nem são os outros, porque eles estão careca de ver. Quem mais tem medo de ver sou eu. Porque quando a gente se encontrar com esses inimigos internos, isso traz dor para as nossas almas. E aí, Emmanuel, no livro Urgência, vai ter outro texto que vai dizer assim, quando você fizer isso, quando você se encontrar com a sua face oculta,
Cuidado. Não vá para aquele lugar de auto-julgamento, nem vai para aquele lugar de autocomiseração. Se permita apenas ver quem você é. Então, o convite desses nossos benfeitores espirituais, a Joana, o Emmanuel e tantos outros olha para você. Quando a gente fala aquela frase famosa, vigiai e orai, tem um evangelista, Marcos, que coloca uma palavra antes, olhai, vigiai e orai. Então, olhar. O que a espiritualidade diz é, olha, não julga. Abre o seu olhar, se permita se perceber, nossa, naquela situação, é mesmo, ali eu deslizei feio. Falei sem pensar, não pensei o suficiente antes de agir. Nossa, naquela situação, eu estava muito carente mesmo. Olha só essa escolha que eu fiz, olha que jeito que eu fiz. E aí acontece uma coisa tão bonita, porque na medida em que eu posso olhar para mim e reconhecer os meus inimigos, eu preciso dar um colo para eles. Foi isso que Jesus ensinou para a gente. Não é para a gente jogar fora os inimigos, se afastar dos inimigos. Aliás, quanto mais você tentar se afastar, mais perto eles vão ficar. Esses nossos inimigos internos, quando a gente não olha para eles, eles jogam contra. Então, quando a gente se envolve num projeto novo na vida da gente, quando a gente vai começar um relacionamento, um novo trabalho, está mudando de carreira, está mudando de vida, está mudando de profissão, eles se levantam e dizem assim, aonde você pensa que vai? E aí a gente começa a sentir algumas coisas estranhas. A gente sente medo, ansiedade, aflição. Muitas vezes perdemos a ligação com o que a gente está fazendo, de tanto que eles ficam dizendo, olha para mim. Porque os nossos inimigos internos levantam pedindo de nós o olhar. Tudo aquilo para o qual a gente não olha, adoece. Experimenta não olhar para um quartinho que você tem na sua casa. Nunca ir lá. O que vai acontecer nesse quartinho? Vai dar bicho, vai dar aranha, poeira, não é? Ele vai ficar inabitável. Tudo aquilo que a gente não olha, consequentemente a gente não cuida, se torna espaço contrário, espaço ninho para entidades da mesma vibração encontrarem sintonia. E é assim que começam os grandes capítulos sobre obsessão que a gente conhece sobrando. Quando é que começa uma obsessão? Começa no nosso coração. É quando encontra ressonância nos nossos modos de pensar e de sentir. Então o convite de Emmanuel é, olha para isso. O convite da Joana é, olha, não há possibilidade da gente vigiar e orar o que a gente não sabe o que tem que vigiar e nem para que direção orar. Então, todo o trabalho de crescimento espiritual e todo o objetivo que a doutrina espírita tem na vida da gente é da transformação da alma. Mas só é possível a gente fazer um processo de transformação se a gente pudesse encontrar com eles. E poder se encontrar com eles num lugar muito interessante. Porque não é um lugar de culpa, porque esse lugar não é um lugar de quem enxerga. Uma alma culpada não enxerga nada. Ainda está desviando o olhar. Porque quando a gente está culpado, a gente diz assim, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Então, o para onde eu estou olhando é aquele lugar da minha vida que eu não trilhei. É aquilo que eu achei que eu devia ter trilhado e eu não fui. Enquanto eu estou na culpa, então, eu não estou olhando para o que efetivamente aconteceu. Eu olho para aquilo que não foi. Isso é um processo de fuga também. Isso é mascarar. Isso é ficar egoicamente olhando para si. Porque o ego vem em nossa defesa, sabe, gente? Toda vez que a gente vai começar a sofrer, ele vem. Com um monte de justificativa, com um monte de explicação, com um monte de desculpas, com culpas, com punição,
com adoecimento. Então, a gente pode fazer uma equilibração equivocada ficando doente, que é uma maneira de eu não ver. Só que eu continuo no sofrimento. Olha só que armadilha que a gente causa. Para não sofrer, a gente sofre. Sofre antes, durante, depois. Então, num outro texto de Emmanuel, que é nesse livro Urgência, ele vai dizer que a gente fantasia males que não existem. Que a gente se encharca de angústias vazias. Porque a gente fica morando nas culpas, nos lamentos, em aquilo que poderia e que não foi. Presos aos nossos sonhos mortos. A gente de tempos em tempos precisa visitar os nossos sonhos velhos. Porque eles precisam ir. A gente precisa deixar os sonhos caminharem. Ou a gente realiza ou a gente solta. Porque quando os sonhos morrem, o sonhador continua vivo. Nós não somos o sonho, nós somos aquele que sonha. Então, quando a gente começa a ver que aquilo que eu queria que a minha vida fosse, não foi. Nossa, eu cheguei nessa idade, não era aqui que eu queria ter chegado. Não foi nada disso que eu imaginei para mim. Não foi nada disso que eu sonhei para mim. Olha o tamanho desse problema. Pois é, que bom que a gente sonha coisas boas para nós. Mas nós ainda somos muito imaturos para entender. Há coisas, há sonhos, projetos que a gente vai se envolver e será bom para nós que eles se realizem. Mas há outros que não seria bom que a gente realizasse. Não agora, não nesse momento. E a gente não consegue ainda discernir quais os sonhos que me elevam e quais os que não. Se a gente pudesse, ao começar a sonhar, começar a olhar as consequências dos nossos sonhos e poder ver em que esse sonho me faz crescer, me edifica, talvez isso pudesse nos ajudar muito mais a poder colocar nossas energias nos sonhos mais adequados às nossas vidas. Por isso que de tempo em tempo a gente tem que olhar de novo, sentar, escreve quais são os meus sonhos. São aqueles velhos? Eu estou disposto a realizar? Eu realmente devo realizar ou não? Será que não está na hora de eu deixar ir para que novos venham, que sejam mais parecidos com o meu rosto, mais do que com as minhas máscaras? Porque há sonhos que atendem às nossas máscaras. Às vezes, a gente quer um sonho para deixar o nosso pai feliz. A gente quer um projeto de vida para deixar a nossa mãe feliz, a nossa família feliz, mas não tem nada a ver comigo. Isso é ficar preso numa máscara. Eu tenho que continuar com essa máscara de muito bacana e de uma pessoa feliz. Já viram as máscaras que a gente usa no Instagram? Como a gente é feliz lá, não é? Tudo dá certo, tudo é tão bacana. Porque a gente não tira foto, nem filma os momentos ruins da vida da gente. Ainda bem que não. Mas a gente não vai postar isso, logo parece que a nossa vida é só aquele recorte. É uma vida editada essa que a gente tem nas mídias sociais. A gente precisa lembrar que é uma vida editada. Não cabe tudo. Uma vida não cabe numa mídia social. Então a gente começar a desistir de dar conta de scripts que esperam que a gente realize, que a gente dê conta do que esperam de nós. Se a gente puder começar a colocar isso nos ombros de quem pertence e a gente levar a vida que pertence de verdade a nós, essa que a gente se comprometeu antes de nascer, essa que a gente sonhou quando a gente estava desencarnado. Esse sonho vale a pena. A gente sonhou essa encarnação aqui, com tudinho que ela tem. Mas, quando a gente sonhou, a gente não contava com a ação da misericórdia divina plenamente. Há muita coisa incrível que não te aconteceu por misericórdia divina. E há muita coisa incrível e boa que te aconteceu por misericórdia divina. A gente não tem noção da ação da misericórdia divina na vida da gente. Então a gente precisa começar a reolhar esses nossos projetos e a gente poder se encontrar com esses que moram no nosso coração
para que eles possam nos ajudar na execução dos nossos projetos e não jogar contra. Quando a gente começa a perceber que a gente faz muito esforço e a realização é muito pequena para aquele esforço, eu preciso rever esse projeto. Por que esse assunto não está fluindo na sua vida? O que está acontecendo com você que você dá muitos passos naquela direção, mas aquilo não dá os resultados que você imaginou, que você sonhou? Então, isso é um trabalho que a sua alma precisa fazer. Nós precisamos refletir, não passar pela vida de modo distraído. A vida não é para passar. Estou só esperando a vida passar. Ela vai recomeçar, nós vamos nascer de novo. A gente pode todo dia refazer esse projeto. Mas o quanto a gente está disposto para poder pegar nas mãos esse projeto e poder ir retirando as máscaras e olhando quem de verdade a gente é, o que tem no nosso coração, porque não tem só coisa difícil no nosso coração. Nosso coração também tem muita coisa boa, mas que fica meio anuviado com essas experiências difíceis. Eu sei que vocês podem estar pensando assim, mas a minha infância foi muito difícil. É verdade. A infância no mundo de prova e expiação não é coisa simples. Nem a adolescência. É verdade. Nós tivemos que ser boas crianças, talvez até adultos antes do tempo. Tivemos de cuidar de coisas que não nos pertenciam. Talvez tivemos que dar conta de adultos antes que nos tornássemos um. Talvez olhássemos para os nossos pais e encontrássemos espíritos adoecidos. É verdade. Essa é a história de todos nós aqui, nessa nave. Mas isso não determina seu destino. Os acontecimentos da nossa vida, eles são acontecimentos. E acontece uma coisa muito interessante com os acontecimentos. Gostaria que vocês gravassem essas 3 palavras. Os nossos sentimentos não nascem dos acontecimentos. Os nossos sentimentos nascem da interpretação que a gente faz dos acontecimentos. E dessa interpretação que a gente faz dos acontecimentos, nós criamos narrativas, que são as histórias que a gente conta, que são as histórias que a gente ouve. Então, quando a gente escuta as histórias dos outros, as histórias dos nossos pais, dos nossos ancestrais, dos nossos pares, dos nossos amigos, aquela narrativa tem um monte de interpretação. E a gente só tem acesso à narrativa. Os filósofos dizem que nós somos hermeneutas, ou seja, nós somos interpretadores de mundo. A gente está o tempo todo interpretando, sim, dando significado às coisas. Portanto, rejeição, abandono não é sentimento, é uma interpretação. Eu posso olhar para um acontecimento e nele ler rejeição. E nesse mesmo acontecendo, ler nele libertação. Então, eu não posso mexer nos acontecimentos, mas na interpretação que eu faço dos acontecimentos eu posso. E mais ainda, nas narrativas que eu conto deles. Eu gosto de contar um episódio muito interessante que aconteceu na nossa casa espírita. Eu estava dando uma aula, e a aula era sobre perdão. E uma participante contou a seguinte história, que ela estava me escutando e querendo perdoar uma pessoa querida, mas estava muito difícil para ela. E ela queria uma ajuda. E ela disse que essa pessoa querida, que era uma pessoa da convivência dela, diária, que está sempre, que mora no prédio dela, que é uma pessoa querida, ela faz muita coisa junto com essa amiga. Faz ginástica na academia, frequenta a casa dela, ela frequenta a casa dessa pessoa também, trocam bastante informações, são amigas de fé. E o que aconteceu que estava difícil dela perdoar? Teve um dia que ela descendo para o play do prédio, era aniversário dessa pessoa. E ela não entendeu por que ela não estava na festa. Ficou com vontade de entrar, mas a mágoa não deixou. Porque ela olhou para aquela festa e disse, não é possível. Não é possível que ela fez aniversário, ela me chamou para o aniversário dela. Ela veio em todos os meus aniversários. E aí, então, no nosso público, o
nosso público teve compaixão. E foi muito interessante, o público começou a fazer partido. Ela não é tão amiga assim como você pensa que ela é. Ela é uma mascarada. Você não faz parte do grupo mais seleto que foi a festa. Talvez ela tenha esquecido, vai ver que ela é uma pessoa distraída, esqueceu. Não liga não, boba, liga não, ela esqueceu. Nada passou a dor dela, mas a gente ficou bravo com essa amiga dela, vou te falar, ficou todo mundo sentido com a amiga dela junto com ela. Passou um tempo, volta ela. Eu queria te contar uma coisa. Lembra aquela aula do perdão? Lembro. Então, fui falar com a minha amiga no dia seguinte. Eu estava com meu coração doendo muito. Poxa, minha amiga, eu vi que você fez aniversário, teve a festa ontem. Eu estou tão magoada. Por que você não me chamou para a sua festa? Querida, foi uma festa surpresa e quem organizou não conhecia você. O que aconteceu com a moça? Melhorou na hora. Porque a interpretação que ela tinha feito daquele acontecimento era de rejeição. E o sentimento imenso de tristeza, de sofrimento, de desamor, né? Então, estou contando aqui um caso simples, pitoresco, mas isso acontece em todos. O que acontece nos casos de André Luiz? O André Luiz tem uma interpretação e aí vem o orientador e conta a história anterior daquela pessoa. Muda a interpretação total do caso. Então, o que acontece com a gente na vida terrena? A nossa condição de interpretação é muito estreita. Portanto, os nossos sentimentos ficam aprisionados a essas interpretações estreitas que a gente faz da realidade. Então, a interpretação que fazemos de nós mesmos também é. E as narrativas que a gente conta ao nosso respeito, muito mais ainda. Se você sentasse com Jesus agora e contasse a sua história de vida, o que Jesus diria a seu respeito? Ele teria uma interpretação completamente diferente. Então, o que a gente precisa, sabedores disso? Sentimento nascem de interpretações. E as narrativas que a gente conta nascem dessas interpretações. Então, por isso que os acontecimentos da nossa existência não determinam o nosso destino, porque depende da interpretação que faremos desses acontecimentos. Então, o que a doutrina espírita nos ajuda? A ampliar o nosso olhar, para que a nossa interpretação seja a menos estreita possível. Para que a gente possa ir ao encontro da essência que nós somos, espíritos que estão viajando numa grande jornada em direção a um amadurecimento que é infinito. Então a gente precisa começar com coragem e começar a interpretar os acontecimentos da nossa vida de um outro lugar. Encontrar os nossos inimigos sem julgamento, amar, mudar o ponto de vista. Esse meu pedacinho aqui, esse jeito vingativo que eu tenho, é dureza. Desde quando que eu sou vingativo? Desde quando que eu sou rancoroso assim? Certa vez eu peguei um Uber para fazer uma palestra lá no Rio de Janeiro mesmo. E a minha palestra, gente, era sobre esperança em tempos difíceis. Tinha preparado a minha palestra. Eu ia contar o caso que aconteceu no Rio de Janeiro sobre um estupro entre jovens. E a iniciativa incrível de uma juíza, na Baixada Fluminense, de fazer um rodízio nas escolas do Estado. Ela foi fazer palestras e rodas de conversa com os adolescentes sobre sexo, afeto e violência. Então eu estava dizendo, isso é esperança em tempos difíceis. Então, a partir do incômodo dela de ver aquilo, ela fez uma ação social. Então eu estava com isso na cabeça, eu queria contar essa história, não sei o quê, peguei o Uber. O motorista do Uber, completamente desesperançado, mas ele reclamou muito da impunidade, dessa política que é corrupta e da desigualdade social, que esse país não tem jeito, que isso, que aquilo. E eu comecei a ficar com medo, meu Deus do céu.
Eu estou indo para uma palestra e essa vibração que está nesse carro, meu Deus, me socorre aqui. Comecei a fazer prece, meus espíritos protetores, por favor, eu não posso perder o fio da meada que está aqui na minha cabeça. Eu pegava meu papel e eu lia, e o homem falando. De repente eu pensei, quer dizer, de repente, uma inspiração chegou ao meu alcance. O nome disso é misericórdia divina, porque ainda faltava muitos quilômetros para eu chegar. Eu morrendo de medo. Mas o nome da sua palestra é qual? Esperança em tempos de... Eu ainda repeti para mim, esperança em tempos de espírito. Eu estou diante de um desesperançado. É porque a palestra começou antes, não me avisaram. Aí eu comecei a me interessar pelo homem. Aí eu perguntei para ele assim, mas moço, desde quando que o senhor está assim, com essa revolta toda? Não, minha filha, desde quando? Desde quando? A senhora não sente revolta? Não, eu perguntei para o senhor. Desde quando o senhor sente essa revolta tão grande? Estou quase a chapeuzinho vermelho. E esse olho tão grande? Essa revolta tão grande? Gente, foi uma mágica. Sabe quem é que eu encontrei debaixo daquele homem raivoso? Era a máscara que ele estava usando. A máscara dele, que o defende do mundo. Não quer, que isso, não tem jeito para ele. Esse homem que briga com todo quanto é lugar, está sempre brigando, é uma máscara. Quando eu perguntei desde quando, a máscara saiu. E apareceu um homem sonhador, idealista. Ah, minha filha, eu trabalhei na política quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Me devia de ter, assim, 60 para cima, tá? 20 e poucos anos de idade. E ele começou a dizer o quanto ele deu. O quanto ele sonhou, o quanto ele investiu, o quanto ele se entregou. Mas acontece que uma pessoa muito idealista não aguenta a realidade. Idealidade e realidade. Não aguenta a realidade. É preciso sustentação para a gente aguentar o real. É preciso frustrações, sofrimentos. É preciso isso. A gente precisa criar a casca grossa para a gente aguentar o real, sim. E para ele não foi possível. Em vez dele poder olhar a realidade e mudar a realidade, ele ficou contra a realidade. Essa realidade, se o mundo é isso, eu não quero viver nesse mundo. Então ele vive o tempo inteiro brigando com a realidade. Conclusão, ele tinha profissão, ele era um homem com uma família constituída, com um monte de coisas. E hoje, o único lugar que ele consegue dinheiro é dirigindo no Uber. Fazendo entrega pelas empresas de compras pela internet. Porque ele não conseguiu aguentar mais nenhum ambiente que pensava diferente dele, que se comportasse diferente dele. E, a nossa conversa foi ótima. Porque eu fui perguntando pelo sonho dele, fui perguntando, ele foi se encontrando com os sonhos, mas aí eu só achava que ia ser assim, eu só achava que ia ser assado. E foi incrível. Quando a gente terminou a corrida, ele me desejou boa palestra e tal, e tudo certo. E eu fui ótima para a palestra, muito bem para a minha palestra, e confirmei a minha tese. Não são os acontecimentos que determinam, mas o que a gente interpreta desses acontecimentos e o que a gente vai fazer com eles. Diante de tantas decepções, ele escolheu o caminho da revolta, que é um inimigo interno que Emmanuel diz que a gente tem. Eu posso morar na revolta, vai me defender de outras dores, vai me defender de eu me entregar, vai me defender de eu amar. Mas acontece que a revolta não permite o nosso coração crescer, amadurecer. Então, aqueles mascarados que se mantêm com a máscara em todo lugar que vai, no Uber, em casa, no trabalho, enfim, o nível de amadurecimento é bem pequenininho. Pode acontecer um monte de coisa, mas ele não cresce com as oportunidades, não acontece com as circunstâncias. Então, a gente precisa ir alargando o nosso olhar e poder olhar isso que me acontece, como eu interpreto isso que me acontece, como eu me sinto com o que me acontece e que história eu conto sobre isso que me acontece. Isso precisa de um grau de honestidade consigo muito importante.
E para poder trazer um pouquinho de evangelho para a gente, vou dizer para vocês, isso não é uma coisa que acontece só agora. Eu queria contar para vocês uma passagem de Paulo Estevão. E esse livro é uma coisa, né, gente? Cada vez que a gente estuda ele, a gente encontra uma coisa como se nunca tivesse aqui. Gente, como é que eu não tinha lido essa frase, né? Porque cada vez que a gente estiver com esse livro, a gente vai estar numa posição diferente. Então, o nosso olhar vai ser diferente. Quando a gente olha para a nossa adolescência, a gente já não tem um outro olhar. Então, quando a gente fala de perdão, é uma questão de interpretação e narrativa. Então, a gente fica querendo convencer as pessoas das nossas narrativas, queremos aliados. Então, quando a gente desiste desse lugar, quando a gente pode abrir mão das nossas narrativas decoradas, quando a gente vai tirando essas máscaras, eu estou sempre certo, né? Antes de chegar aqui, me lembrei aqui de uma coisa muito interessante. Teve um dia, eu estava lá na minha instituição, com os meus companheiros da reunião de passes. E o nosso estudo era sobre irritação. Eu disse, gente, eu queria perguntar para vocês assim, o que irrita vocês? Eu vou botar aqui no quadro o que irrita. Gente, deu para lá de 20 itens, tudo que irrita. É ótimo perguntar isso, porque a irritação sai, a gente ri da irritação, uma beleza. Eu fui, irrita isso. Então, tinha muitos itens. Chegou uma hora que eu falei, acabou? Tem certeza que acabou? Quando a gente terminou, eu disse assim, vocês sabem por que vocês se irritam com esses comportamentos? Porque tudo era comportamento dos outros, só para combinar com vocês. O que nos irrita é sempre os outros. Aí eu perguntei assim, por que isso irrita tanto vocês assim? Por que a gente não pode olhar para esse jeito de ser das pessoas e dizer, nossa, é o jeito dele? É porque a gente tem uma premissa básica. Qual é? O jeito certo é o meu. Tudo que for diferente do jeito certo que é o meu, vai me irritar. Então, essa interpretação a gente precisa mudar. Porque o sentimento, a irritação, a emoção, ela vai perpetuar enquanto você não mudar a interpretação. Então, se eu parto do princípio que eu estou sempre certo, isso é uma máscara que já grudou. Você nem tira mais ela, você é sempre certo. Não tem um minutinho que essa máscara relaxa, sempre certo. Não existe a possibilidade de você estar equivocado, pelo menos equivocado em considerar que o outro tem o direito de estar certo também, de acordo com o olhar que ele tem para a vida. Então, é desse lugar que eu quero contar essa história. Então, nós já estamos mais para o fim do livro. Paulo e Pedro estão trabalhando na cidade de Antioquia. Chamava-se igreja, tá, gente? Então, na igreja de Antioquia. Porque quando a gente fala igreja, a gente lembra logo em religiões. Igreja quer dizer um lugar onde os cristãos se reuniam também. Então, nessa igreja de Antioquia, todos os que frequentavam essa igreja não eram filiados ao judaísmo antes, eram gentios. Então, eles tinham regras de viver completamente diferentes dos filiados ao judaísmo. E os judeus eram bastante críticos com isso. Por exemplo, no item da circuncisão, que era um critério muito rígido para ser filiado. Então, nessa igreja, não tinha essa regra, porque Jesus não colocou essa regra. Aliás, para Jesus, tanto faz. Se tem circuncisão, que não é isso, ele está ocupado com a transformação da alma. Nada a ver com o corpo físico, nem com as regras. E aí, então, Pedro e Paulo, que queriam uma igreja livre, sem tanta ortodoxia, todos estavam convivendo com aqueles incircuncisos, com maior liberdade. Almoçavam juntos, jantavam juntos, pregavam juntos, estudavam juntos, estavam juntos o tempo todo. Quando vem de Jerusalém 3 emissários de Tiago, que era um cristão muito rígido, que cuidava da igreja de Jerusalém, mas que seguia as regras judaicas.
Ele era cioso de todas as regras, das contas, do dinheiro, da administração. Ele era extremamente cioso e cuidadoso daquilo. Quando esses 3 emissários chegam, Pedro começa a ficar aflito. Porque é como se esses 3 fossem os olhos de Tiago. Então eles iam ver que eles estavam juntos de pessoas que não seguiam aquelas regras. E então ele começou a ficar apavorado com a possibilidade de chegar essa notícia de volta a Jerusalém para os ouvidos de Tiago. O que aconteceu com Pedro? Pedro começou a se recolher. Ele, que era tão solto, começou a usar uma máscara. De fechado, de silencioso, de calado. Não falava mais, não se sentava mais à mesa com eles, comia só, não participava de nada mais. Se retraiu a tal ponto que Paulo de Tarso ficou muito estressado com isso, entendendo que aquela retração significava fraqueza. Entendendo que se ele não sustentasse, nós estamos juntos com quem vier, independente se segue a regra ou não, que isso representava uma certa traição e até uma hipocrisia. É como se ele dissesse: ué, agora vai usar essa máscara, Pedro? Essa máscara? Como é que fica você, que é o nosso inspirador, você que é o continuador do nosso mestre, como pode você ser o nosso líder? Então Paulo fica tão mal com isso, começa então um grupo ficar a favor das ideias de Paulo, porque ele começa a instigar os outros nessa direção. Não é possível Pedro começar a se isolar da gente dessa maneira, querendo dizer que a nossa maneira de ser e de viver não está certa. E aí então chegou um momento em que Paulo enfrenta esse assunto, numa das reuniões com todos reunidos, todos da igreja, inclusive os 3. E aí ele vai dizer que todos têm o direito de viver com a verdade. Então começa a dizer que Pedro não estava sendo verdadeiro. Verdadeiro para ele era o Pedro de antes, que estava convivendo com todos. E aí então ele continuou de uma maneira rude, está dizendo que ele está tendo atitudes de fariseu, atitudes contrárias ao que tudo aquilo eles haviam pregado até então. Então, claro, Pedro se sentiu constrangido, e aqui aparecem os pensamentos de Pedro. Então ele começa a pensar: eu devo amar a Tiago pelo cuidado generoso com a nossa igreja lá em Jerusalém. Ele cuida das regras para que nada se desfaça. O cristianismo é nascente ainda, nós precisamos dessa estrutura. Isso significa, gente, que em momentos de transição a gente não pode ser radical. A gente precisa encontrar ações de mediação. Mas, por outro lado, ele pensa: Paulo de Tarso está correto pela sua dedicação extraordinária a uma igreja mais livre e poder pregar para aqueles que nem conheciam quem era Deus. Está se referindo aos gentios. Ele, então, faz uma reflexão, a extensão da responsabilidade que ele tem. Fica calado inicialmente. É um minuto inesquecível. Se ele se encolerizasse, como é que ele ia dizer que ele era um servidor do Cristo? Então, embora Paulo estivesse inflamado, ele não se deixou contaminar por aquela energia tão alta, respirou bastante e se lembrou de uma frase de Jesus naquela cerimônia do lava-pés: aquele que deseja ser o maior, que se torne o menor de todos. E naquela cena do lava-pés, Jesus ainda recomenda que vocês lavem uns os pés dos outros. Se a gente pudesse pensar metaforicamente o que é lavar os pés, podemos pensar: nós precisamos lavar entre nós as nossas mágoas, não é? Não deixar que nada impeça o nosso caminhar. E aí então Pedro se levantou. Todo mundo estava esperando uma grande reação. Pedro, então, com os olhos orvalhados de lágrima, disse: irmãos, muito tenho errado nesse mundo.
Não é segredo para ninguém que eu cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Então, olha que coisa bonita ele tirando a máscara. Então, quando ele está tirando a máscara, está se mostrando tal qual é a primeira coisa que ele declara? Ele não se justifica, ele admite quem ele tem sido até então. E ele diz: tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo das minhas fraquezas. Eu acho essa frase incrível. Então ele está dizendo assim: o tanto que eu recebo de misericórdia representa o tanto que eu tenho de fraqueza. Então, eu erro também, eu sou gente também, eu sou humano também. Então, eu fico às vezes querendo usar a máscara do infalível, daquele que não arreda, daquele que é forte o tempo todo, mas eu não sou isso só, né? Eu sou muito mais do que isso. Aliás, a nossa essência é muito maior do que a nossa aparência, muito maior. Continua ele: se eu errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, e é interessante que ele fala assim, se eu errei. Então ele está deixando com eles, conosco, que a gente possa refletir sobre esses julgamentos que a gente faz uns dos outros. Quem somos nós quando a gente julga? Os nossos pais, os nossos pares, os nossos irmãos. Então continua ele: submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do alto. Ou seja, eu me abstenho de julgar, mas eu admito diante de vocês que eu posso ter falhado sim. Ele não entrou em considerações de por que ele escolheu esse caminho de recolher, porque ele não queria conflitos, ele não queria trazer mais conflitos, já bastavam os conflitos cotidianos. E aí ele continua belíssimamente dizendo: reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me as vossas preces, ou seja, orem por mim. Vamos passar, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje? Peço ao irmão Paulo de Tarso o favor de comentar as anotações de Levi. Então, que resposta! Quando ele recebe uma agressão, o que ele faz da agressão? Ele poderia interpretar isso como um ringue de luta e disputar com Paulo de Tarso quem é que ia vencer, quem é que está com a verdade. Mas ele tirou a máscara de eu estou certo, eu tenho a razão, eu sou o líder, me coloco nu, verdadeiro, tal qual eu sou. A essência de quem eu sou um pescador, um devoto do Cristo, um servidor do Cristo. Então, quando a gente se conecta com esse lugar, a gente vai entender uma coisa incrível. As palestras que a gente faz, os estudos que a gente faz, tudo que a gente faz, não é exatamente para as pessoas que estão com a gente, para o coordenador da casa, nem para sua mãe, nem para o seu pai. A gente serve ao Senhor. Então, quando a gente fica assim, ai, que medo, do que eu vou falar? E se eu errar? E se me der branco? Jesus acha tudo isso normal, qual o problema? A não ser que você queira se apresentar para estas pessoas e tirar nota 10 para estas pessoas. Aí você vai ter que fazer uma palestra com máscara e vai ficar difícil. Mas se você se apresentar tal como você é, porque você está se apresentando a Jesus, é esse o lugar. Então, quando você começar a ficar muito tenso, muito nervoso, porque você tem que fazer bonito, você esqueceu a quem você serve. Não é aos homens. A gente serve a Deus através dos homens, é bem diferente isso. A gente cresce através das nossas famílias, a gente se desenvolve através do nosso trabalho, através do dinheiro, através das relações, tudo é através. Quando a gente inverte essa ordem, a gente coloca a nossa vida a serviço de coisas muito vãs, de coisas que são passageiras. A opinião de um, a opinião de outro, o critério de um, o critério de outro, valores materiais.
Então, o propósito da existência de um espírito não é o que acontece aqui na Terra, não é. Aqui é o caminho para você alcançar. Então, quando Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira, lá no versículo 12 do capítulo 6, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. E aí ele ainda diz assim, e eu não me deixo tomar por elas. Porque de vez em quando a gente se deixa tomar por essas expectativas dos outros. Aí dá-lhe máscara, porque isso é egóico. É o ego que está falando isso. Olha, você tem que fazer direito, você tem que fazer bonito, você tem que fazer perfeito. Olha, você não pode errar, olha, você não pode falhar. Às vezes, espírito tem uma seguinte desculpa. É porque eu já falhei muito no passado e eu não posso falhar de novo. Esse discurso, essa narrativa está amarela. Isso aí já está... Quando começa esse lelelê comigo, isso não vai dar boa coisa. O que você não vai? Porque você está com medo de errar? Medo de errar, perfeccionismo, isso é o orgulho que está falando. Quem serve ao Cristo vai como pode, vai como dá. Se você está pensando muito para agir, a sua caridade vai chegar atrasada. É isso que Chico diz. Caridade que pensa muito chega atrasada. Lá no capítulo 16 do Evangelho, diz que o apego paralisa os impulsos do coração. Podemos aqui fazer uma aproximação, porque ele lá está se referindo a apego aos bens materiais. O apego à sua imagem paralisa os impulsos do seu coração. Não vou falar, não posso falar não, porque vai ficar chateado comigo, porque vai ficar zangado, porque vai me afastar, porque vai ficar contra mim, porque não sei o quê. Esse monte de justificativas que a gente dá, a gente esqueceu a quem a gente serve. Então pensa, eu saio da minha casa, vou para a casa espírita, estudar o Evangelho, congregar com os meus irmãos, eu estou servindo a quem? Você precisa se lembrar, e quando você fica com preguiça de ir, se lembra também. Vocês acham que para servir a Jesus a preguiça cabe, a procrastinação cabe? A chuva, é porque está chovendo, eu não vou. Lá no Rio de Janeiro tem isso, quando chove o pessoal fica com medo. Então chove, não vai. Tem medo de alagamento, não sei o quê. Não pode. Os critérios para um bom servidor do Cristo, claro que além do amor, é a realização com constância. Realização sem constância perde, enfraquece. Você ficar constante na vontade, mas não realiza, também você não sai do lugar. A gente precisa de realização e constância. Esses dois itens de braços dados nos ajudam a avançar e a sair das nossas máscaras, das nossas aparências, parar de ficar preocupado com o que vão pensar de mim, de como eu sou visto e tudo, e poder me dirigir a quem de verdade eu sou. Mas aí, já me encaminhando para o fim, vocês podem estar se perguntando, mas é possível viver sem máscara? No nosso nível evolutivo, não. Um dia, quando a gente for mais evoluído, e não é no mundo de regeneração ainda, mundos celestes para lá, talvez a gente tenha consistência, condição de nos mostrarmos tais quais nós somos, uns para os outros. Por enquanto, a gente ainda precisa desse verniz social, sim. Porque se a gente mostra nu e cru quem a gente é, com todos os nossos inimigos fortes ainda aqui dentro, desconhecidos para mim, a gente vai causar muita complicação. Mas o que a gente pode, no nível evolutivo que a gente se encontra, é ter liberdade diante do seu ego. Não é ele que vai tomar conta do seu destino, é você quem dirige. Sempre é você quem decide seu destino. É isso, meus amigos. Amanhã a gente continua. Muito obrigada. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!